Paz de Deus a todos. Hoje nós estamos aqui de novo para falar sobre o nosso amigo, nosso parceiro de batalha, o Espírito Santo. E a gente está aqui com a Bíblia na mão, o coração em chamas e umas ideias bem legais sobre vídeos que a gente vai continuar fazendo. Eu peço desculpa pela demora. Eu acho que estava um pouco difícil de organizar o meu tempo, mas eu pretendo postar bastante vídeo agora em dezembro, agora nas férias, e até depois desse tempo de férias também, com a ajuda de Deus. O vídeo de hoje é uma declaração de amor sobre o Espírito Santo e o como é lindo a gente viver de mãos dadas com Ele e caminhar com Ele na nossa jornada, sabe? O desejo de Deus sempre foi ter um relacionamento conosco, um relacionamento tão profundo ao ponto de que não só a gente ora, a gente conversa com Deus, mas também Ele conversa conosco. E o desejo dele é ter isso com cada um dos seus filhinhos. Então, tanto eu como você e todos nós somos muito amados por Deus e a gente pode estar nesse lugar do relacionamento profundo. Mas a gente precisa aprender a caminhar cada vez mais profundo e chegar nesse nível de intimidade e relacionamento com o nosso Papai do Céu. Tem uma sequência de capítulos muito lindo aqui no livro de João. Eu recomendo que todo mundo leia, tanto quem já leu o livro de João como quem não leu ainda, que é aqui em João 13, 14, 15, 16 e 17, onde Jesus está conversando com os discípulos, e ele também ora pelos discípulos, e ele fala muita coisa profunda aqui a respeito do Consolador e de que ele não vai nos deixar órfãos, porque ele vai voltar ao Pai, mas ele vai enviar outro Consolador, e esse é o Espírito Santo. E é muito empolgante a gente olhar para a vida dos discípulos, porque eles caminhavam com Jesus. Eles caminhavam e eles não só conversavam, mas eles também ouviam o Criador do universo. E isso é uma coisa que tem estado nas minhas reflexões nesses últimos dias, sabe? A nossa vida pode ser como a vida dos discípulos e não precisa ter diferença nenhuma. A única diferença é que Jesus não está mais aqui na carne, porque ele já voltou ao céu, ele já voltou ao Pai. Mas ele enviou esse outro Consolador, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a partir disso, a gente pode ter esse mesmo relacionamento que os discípulos tinham com Jesus, ao ponto de ter Jesus morando dentro de nós. E a gente não só vai conversar com ele nas nossas orações, mas a gente vai ouvir o que ele tem para nos dizer. E a gente não vai ler toda essa parte que eu citei, mas tem alguns versos que é bonito da gente destacar aqui, que tem tudo a ver com o sentido. Todavia, é João 16, verso 7, do 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Quem está falando é Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E no verso 16 ele diz: um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porque vou para meu Pai. Isso é algo que eu tenho refletido bastante com o Senhor nas minhas orações. E é algo que eu quero ir mais profundo, sabe? O meu relacionamento com Ele. Porque a gente está falando sobre ter uma manhã e ter uma vida constante. De conversar com Deus e de ouvir Ele falando conosco. Porque Ele mora dentro de nós e esse sempre foi o desejo dele. De se relacionar com cada um dos seus filhos. E ele desejou tanto ter essa aproximação com a gente e nós sermos a casa dele, que ele foi capaz de vir à terra e morrer por nós e passar por tudo que ele passou, para que tudo isso pudesse ser real e que ele voltasse ao Pai, para que o Consolador viesse até nós e fizesse em nós morada. Ele é quem convence o mundo do pecado e transforma os mais pecadores em servos do Deus vivo e que andam de mãos dadas com ele. E nessa reflexão profunda, nessa declaração de amor, eu também gostaria de dizer que não só nós somos a casa do Espírito Santo, aonde ele habita, mas também o Espírito Santo é como uma casa para nós. Naquele sentido dos Salmos 46, no verso 11, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E essa palavra é muito forte, que ele diz refúgio, que dá a ideia de um lugar seguro, como um acampamento, ou um motorhome, fica fácil entender assim.
Porque o Espírito Santo é como um lugar seguro pra gente, como um motorhome que a gente está na nossa jornada. Porque a gente vai passando pela jornada, pela nossa vida, assim como o motorhome vai andando pela estrada. E a gente vai passando pelas dificuldades, por cada momento alegre, cada momento difícil. Mas a gente vai passando com o Espírito Santo, é como se a gente estivesse nele, como se ele fosse a nossa casa, o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. E ele é esse lugar que você vai dar risada, que você vai chorar, que você vai se alegrar, que nos momentos tristes ele vai te consolar, porque um dos nomes que se referem a ele é o nome Consolador. E isso é muito forte. Não pensa que o Espírito Santo é só um lugar para você passar quando você acorda e você conversa ali com ele 5 minutinhos e depois você vai para sua vida, para o seu entretenimento, para sua correria, para suas responsabilidades. Porque mesmo que você acorde e você não tem muito tempo, o seu dia está meio corrido e você acaba orando um pouco mais rápido, o desejo do Espírito Santo é ter uma aproximação muito grande com você, e a palavra diz para a gente orar sem cessar. Então, mesmo que a sua oração de manhã não seja muito prolongada, você pode estar constantemente no seu dia a dia conversando com o Espírito Santo. E quanto mais fundo você vai, chega um momento que ele começa também a conversar com você. Não só quando você vai no culto e ouve a palavra, isso também. Mas conversar com você constantemente, como um amigo conversa com outro amigo. E hoje eu estou aqui para te anunciar com o Senhor que existe esse lugar em que você entra no seu quarto e você começa a conversar com ele, você começa a ler a Bíblia e ouvir louvores e você já está lá por 4 horas e não dá vontade de sair, sabe? Esse lugar secreto, essa aproximação muito grande com o Espírito Santo, esse relacionamento existe, é o desejo dele ter isso com a gente. E lembrando que não só quando você está no seu quarto, mas constantemente no seu dia a dia, você tem esse acesso a ele, você pode conversar com ele. E antes da gente encerrar, eu gostaria de contar rapidamente sobre uma história do pastor Luciano Subirá e o trecho da pregação, só o trecho em que ele conta essa história, tá o vídeo, o link aí na descrição. E essa história é muito linda, ele conta que ele ainda não sabia ouvir muito bem a voz do Espírito Santo, e aí ele estava andando com uma blusa de frio e algo dentro dele estava sugerindo que ele precisava dar aquela blusa para um mendigo, o mendigo que ele tinha visto ali. E ele ficou naquela dúvida, será que é Deus falando comigo ou será que é coisa da minha cabeça? Porque não era uma voz audível, como eu estou falando aqui. Era algo parecido com um sentimento, parecido com um pensamento dentro dele, sugerindo fortemente para ele dar aquela blusa para aquele mendigo. E ele não sabia se aquilo era Deus ou não era, e ele decidiu checar e deu a blusa dele para o mendigo. E o mendigo nem agradeceu a ele, e ele saiu dali com aquela mentalidade, eu acho que era coisa da minha cabeça, eu acho que não é Deus falando comigo. Mas ele começou a dar os primeiros passos e o Espírito Santo disse uma coisa muito linda e muito forte para ele. E ele disse, eu vou estar lendo aqui na tela as palavras certinhas. Se você aprender a seguir o testemunho interior e ouvir a minha voz, você vai viver uma vida de aventuras extraordinárias. E para pensar nisso, não é um homem que está chamando outro homem para ter uma vida de aventura. É o próprio Espírito Santo dizendo, aprenda a ouvir a minha voz. E a gente vai viver junto uma vida de aventuras extraordinárias. E eu pretendo mais pra frente também falar um pouquinho sobre esse assunto, como ouvir melhor a voz do Espírito Santo. E é isso que eu desejo para todos vocês, uma vida de aventuras extraordinárias com Ele. E que a gente possa sempre estar nesse lugar, sendo apaixonado pelo Espírito Santo e caminhando de mãos dadas com Ele. Deus abençoe a todos.